Nós já falamos algumas vezes dos mercados de dois lados em episódios anteriores. Para pensar na Amazon, no Uber, na Netflix, no Spotify e tantos outros serviços que estão dominando o mercado. E hoje eu queria falar para vocês sobre quais são as regras que definem a estratégia das plataformas e como de repente você pode também pensar em transformar o seu negócio numa plataforma. Eu acabei de ler esse artigo muito interessante na Harvard Business Review chamado Pipelines, Plataformas e as Novas Regras da Estratégia. Um dos exemplos mais legais de plataforma que dominaram o mercado, uma inovação bastante disruptiva, foi o iPhone e a Apple Store. E foi o que a Apple fez de transformar o celular numa verdadeira plataforma em que empresas, desenvolvedores poderiam criar aplicativos para que os consumidores pudessem utilizar esses aplicativos, em vez de ficar responsável por ser a única fornecedora desses aplicativos, como era na época as outras opções que a gente tinha de celular no mercado. É interessante você notar que em 10 anos a Apple saiu de praticamente zero de market share nesse mundo de aparelhos celulares para mais de 90% dos lucros da indústria de celulares, deixando gigantes como Nokia, por exemplo, com praticamente zero de participação nos lucros nesse mercado. Praticamente terminou com os concorrentes, com as demais empresas. E esse foi um exemplo de dominação das plataformas, mas se você parar para analisar, existem muitas outras que estão fazendo exatamente a mesma coisa. Sempre que uma plataforma entra no mundo de negócios de pipeline, mundo de pipeline seriam os negócios que seguem uma cadeia de distribuição mais comum, né? Aquela ideia de você ter uma empresa que compra de fornecedores e vende para os seus clientes diretamente, né? Em que a empresa tem os seus produtos e revende aqueles produtos. Num marketplace, né, ou numa plataforma, você já tem ali um papel diferente, você tem um papel de conectar partes, né? Você cria um mercado de dois lados em que você conecta diversos fornecedores a diversos consumidores, como por exemplo no caso da Apple, diversos desenvolvedores de aplicações a diversas pessoas que vão utilizar, consumidores desses aplicativos. No mundo mais antigo, os shopping centers que nós frequentamos, eles são de certa forma plataformas também, porque eles reúnem diversas lojas ali em que e trazem diversos consumidores também para esse marketplace em que diversos fornecedores diferentes podem vender para diversos consumidores diferentes que estão ali também. E como todo mercado de dois lados, você cai no famoso problema, que é um grande desafio das plataformas dos mercados de dois lados, que é o problema do ovo e da galinha. Porque quanto mais gente você tem desse lado do mercado, mais interessante você torna para esse outro lado do mercado. Então no shopping center, quanto mais gente frequenta aquele shopping center, mais interessante para os lojistas se torna aquele shopping center. E quanto mais lojas legais você tem naquele shopping center, mais interessante é também para o consumidor visitar aquele shopping center. Da mesma maneira acontece em todas as plataformas. Se você vai comprar, por exemplo, uma mercadoria num website de marketplace, você quer encontrar os produtos, os melhores produtos possíveis. Então, quanto mais gente está lá vendendo produto, melhor é para você. E quanto mais gente está procurando produtos ali, melhor também para quem está anunciando seus produtos. Pensa, por exemplo, na Viva Real, que é uma startup que a gente tem aqui no Brasil de imóveis. Da mesma maneira, quem vai anunciar os seus imóveis lá se torna mais valioso para quem vai anunciar quando você tem muita gente que está buscando comprar ou alugar imóveis na plataforma. Quanto mais gente de um lado do mercado, melhor para quem está do outro lado do mercado. O mesmo exemplo a gente poderia citar para a Web Motors, por exemplo, né, que está revolucionando também o mercado de compra e venda de veículos. Então a gente percebe que esses mesmos padrões vão se aplicando em diferentes nichos, em diferentes segmentos, em diferentes mercados. E como os autores do artigo bem citam, sempre que uma plataforma entra no mercado tradicional de pipeline, ela acaba ganhando o jogo. Um dos grandes desafios que essas plataformas têm é de garantir que os produtos que estão sendo comercializados, vendidos ou serviços que estão sendo apresentados ali têm bastante qualidade. Então uma forma que a gente conhece do Mercado Livre, por exemplo, é você ter uma certa certificação, algum tipo de classificação para aquele vendedor, para você saber que ele é um vendedor que já fez várias transações com sucesso ou que ele foi bem avaliado pelos clientes, que recebeu várias estrelinhas ali de que prestou um bom serviço, né? Essas são algumas garantias que você precisa dar quando você está trabalhando com uma plataforma. Na Apple Store, a gente avalia os aplicativos, por exemplo. Então, em todos esses mercados, você precisa garantir uma certa segurança para quem está consumindo. O Uber, por exemplo, que conecta motoristas a passageiros, você também avalia o motorista e o motorista avalia o passageiro. E se você for um passageiro mal avaliado,
você pode não conseguir mais encontrar um carro que te leve. E se for um motorista mal avaliado, você pode ser também convidado a se retirar do Uber, caso você não melhore depois de algumas tentativas de melhorar. Depois de alguns feedbacks, depois de algumas tentativas para que você melhore. Então, esses mercados precisam oferecer algum tipo de segurança. Uma outra forma é no momento do pagamento, por exemplo, quando você faz o pagamento, esse pagamento fica retido no marketplace até que você confirme que recebeu o produto ou serviço e só então o pagamento é disponibilizado para o fornecedor. Então, uma outra startup que está fazendo bastante sucesso nos Estados Unidos é a Upwork, que é para serviços, todo tipo de serviço que você precisar. Então, de um encanador, de um pintor, qualquer coisa desse tipo, você encontra alguém que preste serviço, alguém para levar o seu cachorro para passear. E aqui no Brasil a gente tem a startup Get Ninjas, que está fazendo um trabalho bastante parecido. Mais um exemplo que você vai precisar ter segurança na hora de contratar esse serviço. Então aí a plataforma precisa pensar em formas inovadoras de garantir que vai te prestar um serviço de segurança e que você vai conseguir se sentir seguro ao receber a prestação desse serviço. Um outro problema que enfrentam as plataformas, além dessa questão de ter que garantir uma segurança, porque elas não têm controle sobre quem está oferecendo, prestando serviço ou vendendo produto, é a questão também de bypass, né? De você, por exemplo, pensa nessa startup Upwork ou Get Ninjas, de você conhecer ali o prestador de serviço e da próxima vez você, em vez de usar o produto deles, a plataforma deles, você contratar direto o prestador de serviço. No caso do Uber, imagino que você pegaria ali o contato daquele motorista e combinaria de ele te pegar todos os dias na sua casa e te levar até o trabalho em vez de chamar um carro no Uber. E o que os autores citam que aprenderam depois de investir em muitas startups que são plataformas é que a melhor forma de você resolver esse problema não é tentando punir as pessoas que fazem isso, mas sim tentando criar benefícios, incentivos na plataforma para que não seja interessante que as pessoas façam isso. Então, por exemplo, no caso da Upwork, eles fornecem status de como o serviço está evoluindo, de como está sendo prestado, e você consegue acompanhar no seu aplicativo a evolução do serviço, algo que você provavelmente não conseguiria se você contratasse o prestador diretamente. No caso do Uber, é óbvio que você tem a vantagem de não depender de um único motorista, você vai sempre pegar aquele que está mais perto de você, ele vai chegar mais rápido, você vai ter a garantia de sempre pegar um motorista que está sendo bem avaliado, porque ele tem aquela obrigação de prestar sempre um bom serviço e de continuar sempre fiel às regras, aos critérios que a Uber define. Então você vai tendo alguns benefícios de trabalhar na plataforma que fazem com que você perca o interesse de tentar tirar a plataforma da jogada e falar direto com o prestador de serviço ou com o fornecedor. Da mesma maneira, poderia acontecer também no Mercado Livre. Você poderia, de repente, encontrar o fornecedor e tentar comprar diretamente dele. Mas aí você não ia ter aquela segurança de que o seu dinheiro só ia passar para aquele vendedor quando você recebesse o produto e uma série de outros benefícios que você tem quando compra na plataforma. Então, o que as plataformas têm feito é oferecer uma série de vantagens para que você não tenha incentivo nenhum de fazer o bypass e procurar o fornecedor diretamente, sem passar pela plataforma. E um outro desafio que muitas vezes as plataformas enfrentam é o desafio de regulamentações. Então, a gente viu a confusão que deu de Uber e táxi aqui em São Paulo, por exemplo, porque os táxis são regulamentados. Em alguns países, o Airbnb, que está substituindo, né, a questão dos hotéis, você consegue encontrar um lugar para se hospedar e você consegue esse local para se hospedar também. Pessoas oferecem suas casas ali para que você se hospede. E aí os hotéis têm que pagar algumas taxas especiais para a cidade para poder hospedar as pessoas. E aí, será que o Airbnb também tem que pagar essas taxas? Será que não? Cai mais ou menos no mesmo problema de licenciamento do táxi. E muitas startups, então, que são plataformas, enfrentam problemas assim. E o que é mais difícil é que essas regras são locais. Muitas vezes nem só uma questão de países diferentes, mas cada município pode ter regras que são um pouco diferentes, e aí tem um grande desafio de você conseguir lidar com essa regulamentação que é diferente em diferentes cidades, em diferentes estados, em diferentes países. Se você quiser saber mais sobre como lidar com esse desafio de plataforma, como você pode tentar transformar o seu negócio numa plataforma e como lidar com cada um desses riscos, desse problema, recomendo bastante a leitura desse artigo na Harvard Business Review. Eu vou deixar para você a referência dele aqui nesse episódio. Espero que você tenha gostado desse bate-papo sobre plataformas. Não esquece de deixar aqui o seu comentário no vídeo, compartilha com alguém que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Muito obrigado e até o próximo episódio.